as divisões religiosas. Tremendo demais, minha irmã, tremendo demais essa fala. Eu tenho que lembrar aqui de novo, o mesmo versículo já lido, mas vamos retomar ele, né? 1 Coríntios 1, no versículo 12, que diz: Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Shaul, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu do Machia. Está o Machia dividido? Foi Shaul apregoado por vós? O apóstolo Shaul falando, né? Então fica claro aqui que ele estava preocupado já, ou já fazendo uma menção do que poderia vir a acontecer, né? Das divisões religiosas, né? Imagina se ele já falou isso, né? Naquele tempo, imagina o que ele diria hoje com todas essas divisões religiosas que a irmã acabou de citar aí. Então, vamos passar por mão Roberto Flávio, para que ele explane também como aconteceu essas divisões e se que corpo é esse que está tudo dividido? Quem é que está dividido com essas inúmeras religiões? Que corpo é esse que está dividido? Fica à vontade, irmão Roberto Flávio. Diante Chamachia, mais uma vez é uma alegria, uma honra estar aqui participando dessa sala tão ilustre. Bom, eu quero começar a falar que o corpo do Machia é imutável, ele jamais será dividido. Por que tu está falando isso, irmão Roberto? Porque eu tenho algumas referências das Escrituras que me faz, eu crer desta forma. Lá no livro de Matitial, capítulo 12, no verso 30, está escrito assim: quem não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não está junto, está espalhado. Então, aqueles que estão com Machia, eles não traz dissensões, ele não traz divisão ao corpo do Machia. No livro do profeta Amós, capítulo 3, verso 3, diz assim: pode ambos andar juntos se não tiverem de acordo? Não. Então, para que eu verdadeiramente possa crer que eu estou verdadeiramente no corpo do Machia, eu preciso estar de conformidade com seus ensinamentos, e não em tese e nem astômetros da minha pessoa, segundo o intelecto do homem. Como surgiu essas divisões? Na verdade, isso não é de agora. Essas divisões, infelizmente, sempre tiveram. Não no corpo do Machia, mas elas predominam entre as religiões. E como elas surgiram? Então, começa o surgimento a partir do inconformismo de um padre alemão chamado Martinho Lutero, em 1483 e em 1546, em não aceitar algumas práticas da Igreja Católica Romana. Lutero atacava duramente a verdade de indulgências, ou seja, a obtenção de perdão para um determinado pecado e em troca de dinheiro, como enfatizou aí a irmã Maria Pacheco na sua fala. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero pregou na porta de uma igreja de Wittenberg, na Alemanha, um manifesto com 95 teses em que atacava não só a venda de indulgência, como também outros procedimentos da Igreja Católica Romana, como a negociação de cargos eclesiásticos. E aí o Papa Leão X exigiu uma retratação do padre, ameaçando condená-lo por heresia, mas Lutero não voltou atrás e rompeu com a Igreja Católica Romana, dando início à chamada Reforma Protestante, movimento que se espalhou pela Europa, impulsionando pela maior flexibilidade religiosa que oferecia. Então você vê que isso começa lá atrás. Quando a gente vem para dentro de um contexto histórico, a gente começa a entender todas essas coisas. Essas divisões também começou no judaísmo, né? Lá quando Yahshua chegou para implantar o reino dos céus, já havia uma guerra entre as facções religiosas.
Ali havia os saduceus, havia os zelotes, havia os partidos dos fariseus e havia os arsênios e o próprio judaísmo já totalmente descaracterizado do seu original, como o irmão Wagner foi muito feliz na sua fala, mostrando um histórico lá de Marcha, e quando chega em Sansão, essa quebra de aliança ela é rompida. E aí surge-se agora essa salada podre. Os inimigos dos reformistas, se é que a gente pode dizer assim, passaram a se referir a seus seguidores como luterianos. Estes, por suas vezes, preferiram ser chamados de evangélico, termo hoje muito usado para se referir aos fiéis das igrejas protestantes. A liberdade pregada por Lutero acabaria abrindo espaço para surgimentos de várias correntes religiosas, como nós temos visto hoje. O que está dividido? São as denominações. A irmã foi muito feliz, colocou algumas linhas teológicas, são várias. Cada um dá uma puxada de brasa para a sua sardinha. Cada um tem uma visão segundo os seus conceitos intelectuais. E hoje, as pessoas, na verdade, elas ficam indefinidas diante desses ensinamentos corrompidos. O corpo do Mashiach é um só. Quando eu começo a entender a mensagem da justiça, quando eu começo verdadeiramente filtrar tudo aquilo que o Mashiach trouxe ao primeiro grupo dos seus alunos, chamados, denominados como apóstolos, nós começamos a entender e começamos a colocar em prática, irmão Gilsomar, tudo aquilo que Yahshua nos ensinou. E aí o que vai acontecer? Nós vamos nos enquadrar naquilo que Yahshua falou. Olha, o corpo bem ajustado, sabe? E o que é um ajuste? Equilíbrio, sabe? Prumo, sabe? Uma só visão, uma só alma, um só espírito, uma só fala. Então, nós começamos a ter saúde espiritual para pensar, para proceder e falar como o Mashiach, assim ele tem ensinado de geração em geração naquilo que nós temos como palavra do nosso Abba Pai através da sua boca. Então, o corpo do Mashiach, quando eu entendo que eu preciso estar com o Mashiach, e quando eu estou com o Mashiach, eu não posso trazer divisão, eu não posso implantar filosofias humanas segundo o intelecto individual de cada pessoa. Eu preciso apenas colocar em prática os seus ensinamentos e os preceitos para que eu possa ser conhecido na esfera terrena e na esfera espiritual. Lembra que as Escrituras é bem clara que quando Kefas, Pedro ali, ele, por algum momento de choque, mexeu um pouco com ele no seu emocional quando ele viu aquela agressão física no jardim do Getsêmani, quando aqueles soldados romanos começaram a espancar Yahshua, e ele, de imediato, no seu impulsionar carnal e como uma defesa natural da sua própria matéria e do seu companheiro Yahshua, ele tira a sua espada, corta a orelha desse personagem, e Yahshua imediatamente aplica ali um ensinamento, repreende Pedro, manda que ele fizesse o quê? Colocasse aquela orelha no lugar. E dali para frente, Pedro, no seu emocional, ele tem condições de continuar ali naquele cortejo de espancamento. Então ele se isola um pouco, ele se retrai um pouco. E lá na frente, ele tenta fazer o quê? Se infiltrar no meio do povo na expectativa de, na verdade, querer saber o que estava acontecendo, mas com receio de aproximar-se. Ele estava em choque, ele estava com medo. Ninguém sabe, segundo a medicina, uma reação mediante uma situação, irmão Wagner.
é muito inconstante. Você não sabe o que você vai fazer naquela hora. O teu cérebro ele funciona muito rápido. Ou ele faz que você se impulsione para aquela situação, ou ele vai te retrair o ponto que você vai ficar neutralizado. Então, isso é um fato inegável que se eu tivesse lá eu fazia isso, se eu tiver mentira. Você talvez poderia ter a mesma atitude de Kéfas, ou talvez ao contrário. Mas o que eu quero dizer é que aquelas pessoas, ao se aproximar dele e falar que ele era um seguidor do Mashiach, ele era um dos alunos do Mashiach e ele tenta negar com medo. Lembre-se que o medo está predominando na vida de Kéfas. E ele fala, não, eu não o conheço. Mas a fala daquelas pessoas era o contrário àquilo que Pedro firmava. O que aquelas pessoas falaram para Kéfas? A tua fala te condena. Aleluia. Tinha o quê? Trejeito. Ele estava totalmente envolvido com os conceitos de ensinamento do Mashiach. Pedro não trouxe divisão. Aqueles primeiros alunos, aqueles primeiros discípulos lá do primeiro século da era Mashiach, ninguém dividiu nada. Ninguém dividiu nada. As guerrilhas que começaram a predominar nas cidades, dirigida por homens gananciosos, que começou o implante dessas divisões, mas o corpo do Mashiach em si, ele não é dividido. Quando eu entendo os preceitos, quando eu me esforço a me enquadrar dentro daquilo que vai me caracterizar, corpo do Mashiach, eu começo a entender que eu não estou dividido. Eu começo a entender que o problema não é o corpo do Mashiach, irmão Gilsomar. O problema está na religião, na religiosidade, nas práticas da religiosidade, na crendice e na falta de visão e de entendimento espiritual para discernir o que é natural e o que é espiritual. Shaul, ele certa vez escreveu dizendo que há uma diferença muito grande de quem é espiritual e de quem é carnal. O espiritual, ele tem sensibilidade e consegue discernir tudo aquilo que é espiritual, diferente do carnal, que só quer trazer o quê? Problema, contenda, divisões, dissensões, separações e etc, etc, etc. Por isso que nós vemos hoje essa bagunça no meio religioso. Agora, o corpo do Mashiach, ele continua intacto para aqueles que verdadeiramente faz parte do corpo do Mashiach. Irmão Gilsomar. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahusha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui
fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.